começar, semana passada tive uma coisa triste que aconteceu na justiça e eu estive lá no velório da nossa amiga Marcela Belgasso, e gostaria de pedir homenagem a ela, um minuto de silêncio. Bom, Marcela Belgasso, presente, é uma servidora exemplar, querida por todo mundo da justiça. Onde ela passou, ela deixou saudades. Lamentável, uma pessoa tão jovem, 53 anos, recém-aposentada. Eu fiquei particularmente muito triste porque nós estamos vivendo tempos sombrios. Eu acabei de me aposentar, mês e pouco. E meus colegas da 14ª Vara falavam assim: aposenta não, porque tem gente que aposenta e morre. Aí eu falei, bom, se eu curtir pelo menos uma semana de aposentadoria, já estou no lucro. Porque pela expectativa de vida, segundo o Google, para quem nasce no ano que nasci, estou com 56 anos, a expectativa de vida era 56. Vou fazer 57 daqui 2 semanas. Então, eu estou no lucro, né, gente? Então, melhor aposentar e curtir pelo menos uma semaninha. Eu sei que muita gente está aí com a boa permanência e tudo. Dando uma enroladinha aqui, porque o pessoal está chegando. Olha, eu, em primeiro lugar, quero pedir que ninguém saia dessa sala aqui hoje, quando acabar essa palestra. Não saia. Porque isso aqui, o que nós estamos vivendo, é muito grave para vocês voltarem para lá para o setor para ficar enxugando gelo. Não saiam. Ouçam até o final. A palestra é muito boa. É muito interessante. Você vê que eu estou ali no meio, junto com os meninos lá do sindicato. Tem coisas que eu não sabia. Por exemplo, que a minha aposentadoria pode ser do lado. O de ontem fez isso comigo. Sabe? Me deu essa maravilhosa notícia. Então, gente, espero que vocês não saiam. Tem coisas graves acontecendo a todo lado. Justiça Federal. Vou dar uma notícia para vocês assim, revoltante. A juíza de Contagem determinou que, bom, recapitulando, o contrato com os vigilantes aqui não prevê que a empresa, não consulta a licitação, que a empresa que ganhasse a licitação ficasse com as chaves da justiça. Então o que acontece? A empresa veio e falou: olha, eu não quero ficar com essa chave, não quero essa responsabilidade. E a senha também. E a senha para acesso ao alarme e tudo. Nós não queremos, não tem que zelar do patrimônio, não gosta do contrato. E está certo. O que a juíza de lá fez? O que eles fizeram? Não fizeram um aditamento no contrato. Não fizeram. E aí a justiça de contagem, a juíza de contagem determinou que os servidores, no sábado, domingo, feriado, chegassem em Contagem, 7 da manhã, abre a porta para a entrada dos vigilantes. E sábado à noite, 7 da noite, vão lá e fecham. Vocês imaginam? É Pouso Alegre também? Então, isso, nós entramos com mandado de segurança, lá em Brasília. Ontem, o excelentíssimo, digníssimo, magnânimo juiz de Brasília, desembargador, o magnânimo, interferiu a nossa petição inicial, uma decisão assim, questionável, e ainda disse mais. Ele definiu a petição inicial e entrou no mérito para dizer que é obrigação sua, sim, vir aqui no final de semana e cuidar e zelar do patrimônio. Entendeu? Ficar com a chave significa responsabilidade pelo patrimônio e justiça. Tomar conta, o que acontecer aqui dentro é de responsabilidade de quem está com a chave. Vocês querem mais? Elevador desse prédio tem desde que eu aposentei, século passado, está lá parado. Elevador privativo acabou, mas não acabou, está funcionando. O que está acontecendo? Agora o horário. Agora a questão do horário da justiça aqui.
recebemos uma enormidade de queixas no sindicato. Acontece que o sindicato não representa só você que tem um problema em casa. O sindicato também representa aquele outro que gostou da mudança. Então, nós temos um impasse muito grande. Do ponto de vista jurídico, legal, nós ontem batemos um papo, hoje eu, Carlos, e a princípio não há uma ilegalidade nessa flexibilização do horário. A princípio. Então a gente tem que ir para o diálogo, a política, para tentar reverter a situação. Já pedimos uma reunião com a doutora Adélia semana passada, ele não pôde nos atender. Aí pedi na segunda-feira, ele viajou para o Canadá. Ele só volta semana que vem, quando vai entrar em vigor a medida. Eu vou pedir licença para vocês para ler aqui um texto rapidinho, tá? Que é de uma servidora que está aqui presente. Sou servidora pública federal. Uma escolha gravar servidora com S maiúsculo? É uma escolha gravar. Não porque vaidosamente me orgulho de mim, mas porque ser servidor com S maiúsculo é uma escolha de vida, um munus e uma atribuição de grande valor a despeito do demérito que constantemente pretendem atribuir à categoria. Por definição, o servidor seria aquele que serve, quem cumpre com rigor e zelo o que tem a fazer. Servir à justiça e ao judiciário é uma honra e um prazer. Ter a oportunidade de ouvir, como de fato é uma constante, que na Justiça Federal as coisas são diferentes, é um indicativo, me parece, de que nosso atendimento não se assemelha àquele tão criticado e muitas vezes dispensado por outros órgãos. A despeito da consciência acerca do pequeno, entre aspas, papel dos servidores, ante a grandeza da atividade jurisdicante em si, não consigo imaginar o funcionamento do próprio Poder Judiciário sem o trabalho dos servidores. Somos nós que, como formiguinhas e não parasitas, desempenhamos com afinco as tarefas que nos foram atribuídas e viabilizamos o funcionamento da grande estrutura que é a Justiça Federal na Seção Judiciária de Minas Gerais. De fato, ao que parece, nossos esforços, nossa dedicação e entrega ao serviço público são, a cada dia, mais assemelhados àqueles dos remadores, na grande galé que é o Poder Judiciário, e como aqueles parecemos habitar as profundezas dessa embarcação, dignos de trabalho, mas indignos de luz. Embora sejamos de fato a força motriz da instituição, temos sido colocados à sombra, e prova disso são sucessivos ataques à nossa reputação, aos nossos direitos e à nossa dignidade. Que tais ataques partam daqueles que, como tantos, não pertencem à nossa instituição, já é esperado. Haja vista que o funcionalismo público é visto com maus olhos desde há muito, o que envolve uma longa história que não vem agora ao caso, por não se tratar de um desabafo de cunho político, mas de uma constatação triste e pessoal. Ser tratado pela própria instituição como uma peça, um remador de porão, contudo, é frustrante. Ser desconsiderado, ou vale sonhar, não ser consultado acerca de mudanças que afetarão de modo tão contundente nossas vidas, para além de aviltante, é desrespeitoso. E ser desconsiderado e desrespeitoso faz doer na alma. A mudança de horário sugerida, mais uma vez sob a fundamentação de cunho econômico, é um assinte. Tal mudança, que acaso implementada, conferirá aos servidores o prazo de ela grifou, uma longa semana de adaptação de uma rotina de vida pessoal e familiar, que perdura anos, também nos imporá mudanças que importam em alijamento de compromissos e rotinas vinculados à família, à saúde e mais, que é mais um prejuízo financeiro. Se hoje temos a opção de designar os compromissos relacionados à família e à saúde pelos horários que compatibilizem com o nosso trabalho na Justiça Federal, o novo horário imporá aos servidores uma rotina que parece não se compatibilizar com tal adaptação. Porque, convenhamos, conseguir marcar uma consulta médica pelo plano de saúde para o período anterior às 9 da manhã, no horário do almoço ou após as 5 da tarde, será uma tarefa hercúlea. Nossa rotina, o tempo dedicado aos estudos,
ao convívio com os filhos e a família, a prática de exercícios tão dispensáveis na manutenção da saúde e bem-estar, enfim, a prática de atividades que nos associam a seres humanos e, como tais, possuam demandas relacionadas à saúde e ao afeto, parece não ter agora a menor importância. Importa, ela enche de interrogações. Faremos uma economia relevante, salve, salve. Espero, sinceramente, que vale a pena e que o orçamento público não acabe pagando caro por furtar os servidores momentos de saúde, dignidade e qualidade de vida. Eu gostaria que a Suzana Colém se levantasse para a gente receber nossas palmas. Chega, né, gente? Eu busco caminhos do diálogo. Eu busco, em todos os sentidos. Não do radicalismo, nem nada. A justiça abriu as portas para nós, né, Cássio? No diálogo. O CJF abriu as portas do diálogo. Nós fomos lá, conversamos com a presidência do tribunal, sempre na base do diálogo. Mas eu estou muito temeroso de que o diálogo não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. E aviso para vocês também o seguinte: chega de ficar mostrando vaidade de juiz. Chega de abrir porta para juiz. Chega de se submeter a buscar terno para juiz em lavanderia. Chega de cuidar de criança de juiz. Nós tivemos uma denúncia anônima de um caso do interior, que a juíza leva a criança para o gabinete para os sucessores cuidarem da criança. Você viu o que é isso? Então, assim, para finalizar e dar início mesmo, para bater dizer o seguinte: a responsabilidade, o protagonista dessa história são vocês, somos nós. A nossa postura é que muda esse paradigma. É a nossa forma de olhar as coisas é que muda o paradigma. Vamos lutar contra esse horário. Nós não podemos aceitar isso. Ele poderia ter conversado conosco. Eu poderia ter chamado o sindicato para um diálogo. Poderia ter ouvido uma proposta secretamente. Olha, tem coisas demais para falar, que a gente inteira aqui, mas eu vou passar a palavra do pessoal rapidinho. Se tiver tempo também hoje. Vou passar primeiro para o Hélio. Eu vou fazer a saudação, Carlos, em seguida hoje começa. Obrigado a todos. Se licença mesmo lá de baixo, tá bom? Colegas, devemos o limiar de uma nova história do serviço público. A reforma de Estado que se pretende é uma reforma que esmaga os servidores públicos, acaba com grande parte do atendimento aos cidadãos. O nosso papel neste momento, penso eu, que é de reagir, porque nós fazemos parte desse Estado que foi concebido na Constituição Democrática de 1988. E ela está sendo desmontada. E se ela é desmontada, artigo por artigo, mês a mês, o PEC isso, o PEC aquilo, não restará mais servidores daqui a alguns anos. Tudo será terceirizado. É um novo Estado que se quer criar. Não temos uma base parlamentar que nos acuda no Congresso para tentar, através de ações parlamentares, modificar ou mudar o contexto. Somos poucos se considerarmos a sociedade como um todo, mas somos um pouco desse todo com a maior condição intelectual, psicológica e moral de enfrentar e trazer a sociedade para a luta, que é uma luta da sociedade contra um grupo que domina o poder e que quer impor mudanças à sociedade sem nenhuma negociação. Dia 18 agora está previsto um movimento de uma greve geral
de um dia para mostrar para o governo que a sociedade não está inerte, não está dormindo e não vai aceitar tudo que se quer fazer. Nós temos que estar presentes. Nós temos que trazer os nossos familiares, os nossos amigos, porque grande parte da sociedade desconhece o impacto das medidas, das propostas que estão sendo levadas para a sociedade. Resta-nos lutar, reagir, ter coragem de sair de casa e ir ao ato acompanhado dos seus familiares, dos seus amigos. Este ato será realizado em Belo Horizonte e em todas as demais capitais. Ela envolve todos os partidos de oposição e os movimentos sociais e as ONGs, das mulheres com seus grupos de luta, porque, independente das mudanças que estão se fazendo na legislação, há ainda uma atitude de governo de impor às pessoas, às comunidades, aos grupos, aos segmentos, uma força de machismo, de opressão, de humilhação e submissão. Os depoimentos que a gente tem ouvido de quem deveria representar um Estado constituído são de fazer a gente tremer nas bases. E todos são calados. A jornalista recente que contestou foi xingada, humilhada publicamente por um presidente que se diz presidente de uma república. E a sociedade vai aceitar isso? Hoje é ela, amanhã é o outro, depois é o outro, depois seremos todos nós. Assim ocorreu na Alemanha de Hitler. Quando começaram a perseguir as minorias e as etnias, o povo alemão se calou. Todo mundo na ajuda, não é conosco, deixa para lá. E deixando para lá, deu no que deu. Um pequeno ditador transformou o país num comando de destruição. Destruiu o país, destruiu o povo, destruiu a condição econômica, destruiu tudo. Agora, nós temos uma alternativa ainda. Está numa fase inicial as propostas de governo. Então, a nossa alternativa é participar de todos os movimentos ao serem chamados pelas entidades sindicais, pelas entidades partidárias, de luta de resistência. A questão foge um pouco até da condição de ser servidor público da JE, ou da JT, ou da município, ou do Estado. A questão é muito mais abrangente, mais ampla, gente. Muito mais do que isso. Significa que os artigos da Constituição que tratam de concurso público, de carreira pública, de cargo público, estão todos eles sendo excluídos da Constituição. Agora, nós temos que pensar no seguinte: o problema não é nosso, é dos outros que estão lá fora e que gostariam de entrar para o serviço público e que não terão acesso. Não, o problema é muito mais nosso que deles, porque a partir do instante em que nós temos a nossa carreira encerrada, fechada com cadeado, não havendo ingresso, não há renovação. Não havendo renovação, a carreira entra num processo de extinção. Né? E então passa a não ter nada do que você possa imaginar de carreira, passa a não valer. Porque amanhã ou depois, a maioria que vai estar dentro da repartição pública estarão terceirizados, prestadores de serviço, contratados, né? Que vão estar num patamar de salário muito inferior a qualquer carreira mínima que se imagine hoje no serviço público. Nós, ao defendermos o nosso plano de carreira, ao defender o nosso cargo público, a nossa estabilidade, né, nós estaremos ajudando a sociedade a conscientizar-se de que este sistema que existe de acesso ao cargo público é um pilar da democracia. Porque se voltarmos aos anos 30, 20 lá para trás, antes de 88, que não havia concurso público, as admissões eram feitas por regime de contrato
seletista, partido da CLT, né, levados por colegas, ou por parentes, ou por interesses políticos, para dentro do serviço público. A Constituição de 88 mudou, gente. Nós só estamos aqui porque houve uma geração que lutou pela Constituição de 88 e que se formou, criou as cláusulas de acesso ao cargo público e à carreira pública. O que nós temos que fazer? Lutar pela permanência, pela existência dessa carreira do cargo público. E a nossa luta, ela não pode ser segmentada como grupo de servidores só públicos federais, porque nós não conseguiríamos obter uma condição de frear essa sanha de destruição do ministro da Economia, do Paulo Guedes, de acabar com o sistema. Né? Então, eu deixo aqui uma reflexão para todos da importância de participar no dia 18/3. Nós temos um grande ato aqui em Belo Horizonte, né, para mostrar que a sociedade está desperta para a luta e não vai aceitar todas as imposições que se quer colocar. É isso, um abraço a todos, muito obrigado. Bom, pessoal, eu vou só saudar vocês, agradecer pela presença aqui e aproveitar o tempo, a melhor parte do tempo com o Dr. Ruth. Ao final, nós abriremos assim, as perguntas, questionamentos, para utilizar o trabalho dele aqui. Então, uma palestra super interessante. Aproveito para convocá-los, reforçar esse convite do Hélio para o dia 18. O Citraem divulgará o local e hora de concentração do dia de greve e conclamo a todos, pessoal. Quem for participar da greve, sugiro que todos participemos, né, que não fiquemos em casa, participemos do movimento, logicamente, para demonstrarmos a força deste movimento. Nós temos que demonstrar essa força, especialmente porque tem um ato aí no dia 15 de apoio a essas reformas. Reformas estas que vão acabar com o serviço público. Isso é muito grave, vai ser dito aqui pelo Dr. Ruth. Aconselho também a ler as matérias das nossas reuniões do TRE e TRT, que tem as notas técnicas, tanto do nosso jurídico, quanto do Ministério Público Federal, sobre aspectos 186 e 188. O que elas trazem de verdade para nós, o que elas trazem de malefícios, só malefícios para a gente. Tá? O Dr. Ruth vai explicar aqui, atinge a todos nós indistintamente e concluindo vocês, pessoal. É uma hora, nós deixamos passar a reforma da Previdência sem muita resistência. E aí eu fico muito preocupado com relação a isso, porque a reforma da Previdência atingia a todos os trabalhadores, em caráter geral. E essas reformas que estão aí é só para atingir o serviço público, com grande apoio da população nesse marketing maldoso que tem do próprio governo, cuspindo no prato de quem sustenta o Estado. É o servidor público que sustenta o Estado. Nós temos que ter essa valoração de nossa parte, darmos valor ao que nós fazemos, porque eu estou repetindo isso em todo lugar. Se nós não nos dermos valor, quem vai? Quem nos defenderá se não o fizermos também? Então fica esse assunto para meditações. Dia 18 é um dia super importante, é um dia só, gente. A greve é por esse dia, não é deliberação para continuar nem nada. Então, conclamo a todos a participar. A Justiça Federal tem dado um exemplo. Aplaudo a todos vocês da Justiça Federal, todos nós da Justiça Federal, para nós darmos o exemplo para os trabalhadores de que essas reformas são super complicadas e nos trarão muito mal. Para não me alongar mais, agradeço a presença de todos. Vou passar para o Dr. Ruth. E antes, o professor quer dar um recado aqui e após a palavra com o Dr. Ruth. Boa tarde, pessoal. É o seguinte, nós entramos em contato com o doutor André a respeito da greve, nós estamos negociando antecipadamente a forma de pagamento do dia parado e a Justiça Federal já decidiu que vai ser um meio de compensação. Obviamente que vocês, cada setor, negocia lá com o seu chefe, se vai ser pago a hora, ou se vai ser pago com o trabalho, tá bom? Então aqui já está resolvido. Justiça do Trabalho já definiu também a mesma coisa e nós estamos aguardando só o TRE para decidir.
Diga, Tem cara. que colocar uns 30% de semipúblico? Eu acho que vamos usar um bom senso aí, eu acho que dá para fazer. Vamos terceirizar, lá ficar. Deixa ela Brincadeira. terceirizar. Eu sei, tô brincando, deixa eu Mas ver. ficar de porta fechada, de atendimento fechado? Olha, é o seguinte, eu vou deixar o Dr. Ruth responder essa pergunta, porque na verdade eu, particularmente, acho o seguinte, que nós só vamos pagar multas se a gente for notificado antecipadamente. Nós não vamos, a gente sabe que não existe uma lei que determina isso. Isso é um entendimento, acho que da jurisprudência, né? É isso. Então a gente, eu acho que nós não estamos incorrendo em erros de deixar só uma pessoa, não. Eu, particularmente. Vamos deixar o outro começar e ele toma esse assunto. Boa tarde. Boa tarde. Acho que esse é melhor. Tem que ligar aqui lá nessa segurança. Só acho que tá muito. Não? Deu? Aqui ficou verde. Agora sim. Boa tarde, de novo. Ultimamente, essa sucessão de medidas torna dinâmica a atuação ou a fala sobre isso, porque eu comecei falando sobre uma determinada reforma administrativa entre aquilo que já tinha sido feito e aquilo que era prometido. Aquilo que já foi feito passava por várias nuvens de poeira em relação a uma suposta alteração da Constituição que traria novidades e apenas para os novos. Nesse meio tempo, nós tivemos na segunda-feira, mas terça-feira, que foi retificado no Diário Oficial, publicação oficial vale a partir de terça-feira, mais uma etapa dessa reforma administrativa que se revelou antecipada, em grande parte, por medida provisória. Nem por proposta de emenda constitucional. Quer dizer, nós falávamos em proposta de emenda constitucional, eu vim preparado, inclusive, para falar sobre o que já aconteceu e o que aconteceria no âmbito de reforma constitucional. E agora tem que introduzir, já desde ontem, uma mini-reforma, que é uma grande reforma do ponto de vista do provimento de cargos, que veio por medida provisória, que é a 922. Para vocês verem a velocidade com que isso acontece. Então, se formos falar, se eu fosse falar hoje aqui para vocês apenas do que viria, do ponto de vista das notícias, eu teria, evidentemente, um parâmetro ou uma pauta relacionada a como ficaria a estabilidade. Eu posso ficar em pé? Pode? Então eu teria que falar sobre fim da estabilidade, supostamente apenas para os novos. Teria que falar em contratação seletista no lugar estatutário, ou pelo menos a abertura constitucional para as duas portas. Teria que falar sobre aumento de tempo para estágio probatório, de 5 a 10 anos, ou de 5 a 8. Há muitas vezes muito boato, depois você vai ver como se apresenta formas piores, ou normalmente piores, que se anuncia. Eu teria que falar sobre estruturação de carreiras, para que uma carreira única fosse formada com um início de remuneração bem mais baixo e um tempo de carreira bem mais alto, para que se chegasse ao final da carreira com possibilidade de mobilidade entre judiciário, executivo e legislativo. Seriam basicamente essas informações que trariam a prometida reforma administrativa que ainda não foi protocolada no Congresso. E além disso, a avaliação de desempenho, que é uma conversa antiga também. Eu tenho um projeto de lei complementar do Senado pronto para plenário, para que ela seja efetivada em moldes, naqueles moldes, porque a avaliação de desempenho a gente sabe que já existe, existe há muito tempo, existe no estágio probatório, existe para a progressão funcional, e há muitos que comentam essa avaliação de desempenho sobre o seguinte contexto. Dizem que, olha, no estágio probatório ninguém reprova, como se isso fosse uma coisa negativa.
você passar no concurso, ficar de estágio probatório e não reprovar, não fosse o desejado. O desejado fosse fazer um concurso, abrir, reprovar todo mundo, fazer um novo concurso, abrir, reprovar todo mundo e ficar fazendo concurso sucessivamente. Né? Isso realmente é a eficiência da administração pública. Né? Fazer concurso para não aprovar o estágio probatório. É isso. Então, assim, chega a esse grau de insanidade as divulgações sobre o estágio probatório e, infelizmente, acolhe a maioria da população que não é servidor porque não conhece, não sabe o que acontece e engole esse tipo de informação que entrou num novo nível, né? Não é mais só notícias falsas, é direito falso, né? Regulamento falso, lei falsa, existência de Constituição falsa. Você inventa argumentos para viabilizar uma reforma administrativa. Eu começo falando, nem tinha planejado fazer isso, mas porque quando comecei a falar isso lá no TRE, eu lembrei de uma etapa mais recente, de um comentário que eu tive que fazer na Rádio Justiça sobre uma manchete que tinha saído no Jornal do Estado de São Paulo sobre a futura reforma administrativa. Aí tinha os 3 pontos da pauta, que era exatamente o que tomava a folha do Estado de São Paulo, que eu comentaria. E esses 3 pontos eram o seguinte: estágio probatório de servidor público. Temos que implantar o estágio probatório de servidor público, preferencialmente de 3 anos. Quando eu recebi, né? Ainda bem que era gravado, deu para editar a chamada da matéria, eu vou dizer porquê depois. O segundo ponto era temos que inserir a avaliação de desempenho vinculada à progressão funcional. Não basta só passar o tempo. Tem que ter um outro elemento que permita a progressão funcional do setor público. Bem, se você tiver uma falta injustificada, o recomendo da Justiça Federal é assim também, você não progride. Uma falta injustificada impede sua progressão funcional no período de 1 ano. O outro ponto era que, além do estágio probatório e da falta e da avaliação para progressão funcional, nós teríamos que impedir que o servidor continuasse, veja, o servidor da RJ, continuasse tendo a aposentadoria como penalidade. Hein? Onde? Vocês não confundiram as categorias? Isso estava numa manchete e vejam vocês, num meio de comunicação que nem tinha interesse de fazer uma imagem negativa, mas acreditava, que a pessoa da comunicação não tinha certeza se era não, que aquilo era verdade. Então, dependendo de quem fosse comentar, que não conhecesse, ia descarregar o fogo em cima dessa manchete. Aí eu disse, olha, foi bom ter ocorrido isso, porque eu vou comentar os 3 pontos, eles não existem, é um comentário simples. Ou melhor, eles já existem, não precisa de reforma para isso. Né? A não ser um deles que sequer, que era má fé, porque nunca aconteceu. Você tem magistratura, Ministério Público, com previsão de aposentadoria compulsória como forma de penalidade, que não impede a ação civil pública para impor improbidade administrativa que gera demissão e a inelegibilidade do cargo público. Mas na esfera administrativa, a aposentadoria só existe lá. Então, o servidor não tem a penalidade de aposentadoria compulsória como punição por uma falta que gera demissão. Demissão, advertência e suspensão. Advertência, suspensão, demissão. Não existe isso. E aí, à medida que eu fui falando, a entrada da matéria tinha as novidades que queriam na reforma administrativa. Aí tiveram que editar toda a entrada da matéria, o jornalista, quando percebeu, ele disse, meu Deus do céu, o que eu falei simplesmente não tem sentido. Tem que mudar. Então, as supostas novidades, que não são novidades, ou que refletem em verdades. Mas essa comunicação, quem vai assistir, quem vai ouvir, na Rádio Justiça tem uma boa audiência, alguns programas, mas normalmente é pequena a audiência, que você vai ver, você vai ouvir outros meios de comunicação e nem mais meios de comunicação oficial. Mas hoje temos meios de comunicação alternativos que são números muito maiores. São números muito maiores do que os meios de comunicação oficial. E a função deles é dizer que os meios de comunicação credenciados, oficiais, ou com um mínimo de isenção, por mais que puxem para cá ou puxem para lá, que eles não têm, eles não informam. O que informa é uma linha de Facebook.
que tem o seguinte, cujo título é o nome da pessoa que informa. Quer dizer, vai divulgar uma matéria como assim? Isso é meio confiável? Como eu posso tratar da informação dessa maneira? Mas, enfim, isso é um exemplo do que vem acontecendo. Agora vamos ao exemplo do que poderia acontecer. Falei para vocês o que seria a reforma administrativa futura do ponto de vista de estabilidade, de estágio probatório, avaliação de desempenho, e que esses pontos afetariam, segundo as notícias, não temos o projeto ainda, afetariam apenas os futuros servidores. Né? Esse é o primeiro ponto, que é uma forma de resguardar aqueles, ou evitar a manifestação daqueles que não seriam atingidos. Agora vamos para o que existe no Congresso e o que já aconteceu. Emenda constitucional 95, teto dos gastos públicos. Nós temos 20 anos de recessão no serviço público, porque toda a despesa primária tem que ser do ano anterior, mas, no máximo, na avaliação inflacionária do ano que passou, do exercício que passou, medida pelo IPCA. Então, isto, do ponto de vista só das causas de aposentadoria, do número de aposentadorias, de reposição do servidor, torna impossível dar reajuste por 20 anos para o servidor. A menos que você elimine outras formas de despesa primária, que é o custeio geral da máquina pública, entra até aluguel nisso, né, de prédios. Então, só não entra a despesa com a dívida. A dívida, vocês vão entender que tudo tem sido feito para amortizar a dívida pública. É uma dívida que a gente ainda não conhece, não tem os parâmetros desde a Constituição, a regulamentação de como a dívida pública tem que ser considerada, quais são os requisitos de transparência, de limites, o que deve ser feito, como deve ser negociado, isso não existe. Isso é uma regulamentação que o Congresso não fez, o Executivo também não interessa, até hoje. Mas, todas as alterações que são propostas têm como finalidade amortizar a dívida pública. E elas vão a um nível que nenhum país desenvolvido atual ou em desenvolvimento que aplica regras de economia mais modernas aplicam. É um grau de recessão e de austeridade que ultrapassa todos os limites recomendados para você manter um país saudável. Então, outros já tentaram, durante muito tempo isso é velho, né? Essa ideia da Escola de Chicago é velha, ela nem é mais aceita pelos liberais, puramente liberais, e infelizmente nem liberal a gente tem hoje propondo essas medidas, é algo bem diferente disso. E temos então já no Congresso a Emenda Constitucional 95, que estabelece ali medidas de contenção, entre elas a ausência de concurso público, redução de gastos da maior maneira possível, mas temos uma proposta de emenda constitucional, para quem pensava que aquilo era ruim, que é do que veio no Plano Mais Brasil, e que não é apenas uma proposta emergencial. A proposta de emenda constitucional 186 e 188, a 186 trata principalmente de servidor no plano emergencial que eles chamam, que traz regras permanentes, não são só emergenciais, não são só 2 anos. E temos a PEC 188, temos a 187 também, mas vamos me concentrar na 186 e 188, que é a que trata do Pacto Federativo, né, da renovação do Pacto Federativo. Temos nesses dois casos, na PEC 188, a repetição de muitas restrições que estão na PEC 186. Então, o que eu falar para a PEC 186 também está na 188. É como se fosse jogar várias opções e uma aprovar junto com o Pacto Federativo, com a renovação do Pacto, as alterações do Pacto Federativo, beleza, senão passa só a que envolve servidor e restrições ao servidor público. Então, essas duas PECs já existem, e para vocês terem uma ideia do que elas trazem, e aí afeta a todos, inclusive, se passar 188, no futuro pode afetar aposentados, já aposentados, mas temos na 186 um primeiro conjunto de alterações, de mudanças, né? Uma delas, e aí eu vou puxar a primeira mudança da 188 também, que é a inserção, isso é algo que ainda nós não tínhamos e que beira a comédia da forma como foi colocado, se não fosse trágico na PEC 188, é uma alteração do artigo 6º que trata dos direitos sociais da Constituição da República. Que alteração é essa? Passa a haver um direito que na definição uniforme, unânime, não há divergência, é um contra-direito, então não é um direito. Há um direito ao equilíbrio fiscal intergeracional. Então, todo direito social passa por uma primeira consideração, direito ao equilíbrio fiscal intergeracional. Ou seja, eu posso rever tudo que fiz
perfis quando for necessário para manter esse equilíbrio. O que é direito social? É direito à alimentação, é previdência social, saúde, educação, enfim, todos aqueles direitos, né, básicos ali, que envolvem o mínimo existencial, né, direitos que envolvem o mínimo existencial, uma concepção contemporânea. Na verdade, contemporânea não seria só isso, né, porque envolve também direito a desenvolvimento saudável, direito a desenvolvimento sociocultural, enfim. Mas mesmo o mínimo existencial, ele tem que respeitar o equilíbrio fiscal intergeracional. Muito bem, guardem essa expressão. No artigo 6º, parágrafo único na redação do artigo 1º da PEC 188 de 2019. A isso se acomoda um conjunto de outras alterações. Veja, então, isto é o pano, né, por cima. E aí vem o recheio. O primeiro deles é que, se respeitada a regra de ouro, o que é a regra de ouro? A despesa, as operações de crédito, que é quando o governo empresta dinheiro de algum lugar, pega emprestar dinheiro de algum lugar, não podem ser superiores a despesas de capital. O que é isso? Não significa que vocês estão vinculados àquela regra da lei de responsabilidade fiscal, que a União está bem abaixo disso, que é de até 50% de despesa com o pessoal. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Envolve outros elementos. Então, operações de crédito não podem ser superiores às despesas de capital, sendo que, quando chega em 95%, já tem que aplicar automaticamente as suspensões determinadas, as restrições determinadas na PEC 186. O que são elas? Então, a partir de 95 é o limite, entre 90 e 95 já é o alarme. Mas eu não posso, de maneira nenhuma, ultrapassar. Então, aos 95 eu já aplico as restrições, não é quando eu ultrapasso. Aos 95%. Não falta ainda 5% de ultrapassar. Para eu chegar entre despesa de capital e operação de crédito, eu já aplico. O que são elas? Permitida a aplicação automática após a publicação da emenda constitucional se aprovada no Senado. Já está no Senado, está na Comissão de Constituição e Justiça, ainda não foi aprovada lá, e aguarda certamente os desdobramentos dessas primeiras manifestações para ver se vai prosseguir ou não. Se tudo for fácil, há quem diga que não passa, passa. Esse acordo entre o Congresso e o Executivo certamente vai fazer passar. E o primeiro ponto então, possibilidade, se houvesse gatilho, de suspender adicionais, suspender progressões funcionais, reajuste, nem se fala, chega a ser até meio irrelevante falar reajuste, porque é óbvio, estruturação de carreira, nem pensar, enquanto durar esse desequilíbrio da regra de ouro. Então, vejam vocês, concurso público também, tem coisa aqui que eu falo, mas que parece que tem mais. Concurso público, de jeito nenhum. Nomeação de quem já foi aprovado, se deixou do cargo, se já tinha sido nomeado, só faltava uma posse, tanto faz. E tanto faz, eu vou dizer para vocês um exemplo. É bom quando a gente tem exemplo, né? Quando tem malucos em algum ministério, como quase todos, é bom você dar exemplos, porque eles surgem antes de você falar e vão surgindo à medida que você vai falando. Vocês conhecem o Ministro da Educação, né? Não me recordo o nome dele agora, mas você conhece, né? Não é o caso do nome, sabe? O Ministro da Educação, vamos chamar pela autoridade. O Ministro da Educação mandou, no início do ano, no início de fevereiro, 2 ofícios para as universidades, instituições federais de ensino superior. Todas, né? Todas as universidades, institutos, escolas técnicas, federais, todas receberam. Algumas estão até agora aplicando por medo. Outras, os reitores se insurgiram contra isso, porque inviabilizaria o início do ano letivo para vários cursos, e estão peitando, dizendo que é absolutamente inconstitucional, e eles não, como dirigentes, não devem cumprir norma manifestamente ilegal, né? Ainda mais inconstitucional. O que dizem esses ofícios, para não parecer que isso é só uma cogitação? Eles, antes mesmo de você ter a apuração e a vigência da PEC 186, manda todas as universidades federais, todas as instituições federais, para não dizer que são só universidades federais, essas podem ser escolas técnicas, todas as autarquias federais e todas as IFES suspenderem, vinculadas ao MEC, suspenderem nomeações
já, posse, inclusive, de quem já tinha sido nomeado, já tinha gente que tinha levado a documentação, largado outro cargo, outro emprego, para assumir tanto o professor quanto o técnico, todas, até que o Ministério da Educação se manifestasse sobre o que seria permitido. Suspender todos os adicionais de insalubridade, adicional noturno e quaisquer adicionais provisórios pagos aos docentes e técnicos administrativos, suspender todas as progressões funcionais e promoções dentro da universidade, não poderiam ser efetivadas, enquanto não dissessem excluído. Que mais? Tem mais uma coisa. Concurso público, obviamente, né? Nem se pensar, inclusive professor substituto. Então, isso já aconteceu, gente, sem ter a aprovação. Sem ter a aprovação da técnica. Até que o MEC liberasse uma lista do que seria permitido pelo orçamento de 2020, diante de uma suposta redução, você não poderia executar o orçamento já de 2019 para 2020, com todo o planejamento feito para o ano de 2020 e com o início do ano letivo nas portas, chegando. Então, o que só está acontecendo, só está o ano letivo ocorrendo onde está e só continuam pagando adicional de salubridade quem está descumprindo os ofícios normativos do Ministério da Educação. Do Ministério da Educação. Não sei se tem cultura aí, porque muda toda hora. A agricultura já está fora de lá, né? Não tem nem ministério mais, né? Secretaria. Então, vocês vejam assim, que isso já está acontecendo. Outros pontos que a PEC 186 determina são a possibilidade de você reduzir em até 25% a jornada dos servidores, todos, e eventualmente pode pegar até aposentado, não sei porquê, é uma curiosidade que surgiu, que é um exercício de simulação, mas é isso que a gente tem que fazer agora. Mas tudo bem, ativos até 25%. Você pode reduzir da jornada com redução proporcional à remuneração. Não se iludam, a jornada tomada como paradigma vai ser 8. Quem eventualmente na prática faz 6 horas não vai reduzir para 4. Pô, então até que dá 25% menos. Vamos de 4. Não vai ser de 8 para 6. Então, quem independente da jornada de opção 7 corrida, que são as duas jornadas legais hoje, regulamentadas pelo CNJ. As duas jornadas efetivamente existentes são 7 corridas ou 8 com intervalo de 1 hora. Independente da jornada que você faça, a referencial para a redução de 25% é de 8 com intervalo. Tá? De 8 com intervalo. Então, a jornada de 25%, a redução de remuneração proporcional pode ser aplicada automaticamente se na verificação dos 13 meses, mais um, se não me engano, 14 meses anteriores ao exercício imediatamente anterior à publicação da proposta de emenda constitucional, for constatado que essas operações de crédito superaram ou chegaram nos 95% das despesas de capital. Despesas de capital, não sei se eu expliquei, mas é quando você investe em alguma coisa. Não é o dinheiro que fica imobilizado do Estado, mas não é um dinheiro como pagamento de servidor, que eles não consideram um investimento, né? Tanto que despesa de capital não, pagamento de servidor não está em despesa de capital. Despesa de capital é considerado investimento. É construir ponte, construir prédio, comprar imóvel, isso é despesa de capital. Você pode, inclusive, manipular esses dados, como não está relacionado à despesa de pessoal, você pode manipular os dados da operação de crédito vezes despesa de capital para aplicar as restrições automaticamente. Não é difícil fazer isso no orçamento da União. Não é difícil, já ocorreu, né? Nos anos passados já ocorreu essa ultrapassagem. Então, em tese, você poderia aplicar automaticamente essas restrições. E eu falava para vocês da redução dos 25%. Em relação à redução dos 20% e a suspensão de adicionais, como disse, concursos públicos, todas essas questões. Eu disse para vocês, e aqui eu vou fazer um parênteses só para vocês entenderem aqueles que... E para também não fazer terrorismo. Quer dizer, é difícil não fazer terrorismo, mas aqui, do ponto de vista verbal. Né? Mas tem uma situação que, das perguntas que surgem nessas exposições, me forçaram a fazer essa observação. É o seguinte, um servidor me perguntou assim, uma servidora, duas perguntas que têm relacionado a isso. Né? Uma perguntou assim, um servidor, vou começar pelo outro, que não tem a ver com a redução, mas com a estabilidade. Eu tenho estabilidade, eu estou no tribunal há tanto tempo, e pretendo fazer concurso para outro cargo, talvez até outra carreira.
eu mantenho a estabilidade? Se a reforma não trouxer esclarecimento sobre isso, nós vamos ficar pendurados numa incerteza que não dá para contar que a pessoa vai perder, vai manter a estabilidade, tá? Eu vou dizer por quê. É jurisprudencial o entendimento de que estabilidade é no serviço público, não no cargo. Então, você adquire estabilidade, você mantém ela para outros cargos. Isso é jurisprudencial, tanto que a Lei 8.112 diz que aquele aqui que passar para outro cargo federal pode pedir vacância, se já for estável, e volta se for reprovado no discurso de estágio probatório. Está lá na 8.112. Chama-se recondução ao cargo. Mas só tem essa previsão. Não diz que se você, que você de fato se mantém estável, isso não tem escrito em algum lugar. É jurisprudencial. Não dá para contar com isso se não tiver na reforma. Então, se a reforma não trouxer uma regra de preservação de quem sair de um cargo para outro, sem interrupção, manterá a estabilidade, essa pessoa já vai estar dentro. Automaticamente. Não pense que a interpretação do Ministério da Economia vai ser diferente dessa. Vai estar dentro da regra que quebra a estabilidade. Então, não teria mais estabilidade. E estaria dentro do estágio probatório, certamente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: eu pedi, estou no abono de permanência, já poderia ter me aposentado, já poderia, estou recebendo abono de permanência, e antes de me aposentar, aplico a redução de 25% na ativa. Alguém tem um café? Quando eu falo isso, eu tenho segundo. Aí acho que até minha glicose baixou. Aplica os 25% na atividade. Aplica os 25% na atividade. Olha as situações que podem surgir. Quando eu me aposento, passou, eu não vou ficar com 25% a menos na atividade. Nesse contexto, mesmo perdendo auxílio alimentação, perdendo o abono de permanência, eu vou para chega. E aí o que vai acontecer? Enquanto durar a restrição na atividade, qual é o parâmetro remuneratório dos proventos dela? É com os 25%, isso é constitucional? Não, é absolutamente inconstitucional. Mas tem coisa muito pior que aconteceu, que eu vou falar e que já passou. E na emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência, e que não torna impossível imaginar que enquanto durar a restrição na atividade, aquele que se aposentar sob restrição vai ter este valor, enquanto durar a redação na atividade, a restrição de 25%, vai ser aplicado na aposentadoria desse sujeito. Eu nunca disse isso. Pode, é super forte. Eu nunca tinha dito isso numa proposta de emenda constitucional. Todas as reformas da Previdência, inclusive a emenda constitucional 103, essa última que saiu, tinha regra de transição. Matava os caras que já estavam em transição e ainda não tinham fechado, porque é objeto de uma ação do CITRAE, que é direito à regra de transição. Porque vocês já estavam, aqueles que não se aposentaram, já estavam na transição. Isso não é uma expectativa de direito. As reformas previdenciárias, por autorização jurisprudencial, em ADI do Supremo, podem afetar direitos não adquiridos. Mas direitos já adquiridos não podem ser afetados. Regra de transição não é um direito a ser adquirido. A transição você já entrava, já exercia o direito se estivesse até 31 de dezembro de 2013. Isso foi quebrado, mas tem coisa mais grave que isso. Foi quebrado e é objeto de ação, tanto de ADI do Supremo quanto de ação coletiva do CITRAE. Espero que este ponto, que ainda não foi esclarecido nas ADIs anteriores, que trataram de outras reformas, que ele prospere. Porque seria violar direito, mais que direito adquirido. É uma dobradinha que raramente acontece em reformas legislativas inconstitucional. É afetar direito adquirido e ato jurídico perfeito. É como se você dissesse, o Carlos chegasse e dissesse assim: eu tenho uma condição contratual. Isso é o ato jurídico perfeito. Contratual pública. Eu entrei antes de 31 de dezembro de 2013. O Estado diz assim: eu tenho uma oferta. E usa isso na negociação da reforma. Isso é requisito para aprovação da reforma dentro do Congresso. Foi das reformas anteriores, da emenda 41, da emenda 47. Ele vem e diz assim: muito bem, Carlos, você preencheu a condição, eu lhe dou uma transição, você vai exercê-la imediatamente. Você já está exercendo a transição, você está na regra da transição. Então você não pode retirar isso sem violar este ato jurídico perfeito, que é condição de aprovação legislativa. É uma aberração você violar esse tipo de cláusula. E direito adquirido, você já está em exercício. Então, é ato jurídico perfeito e direito adquirido. Cláusulas pétreas que nem emenda constitucional pode derrubar, né? Segundo 60 parágrafo 4º da Constituição. Então, este já é um problema de violação do direito adquirido. Quando você pode fazer isso, você pode fazer qualquer coisa. Porque hoje a transição que alguns aqui ainda acham que vão pegar, pode mudar logo ali, né?
Então, este é o outro ponto. Falei para vocês da questão da redução dos 25, que eu quero fazer esse parênteses só para uma observação. Não quer dizer que a pessoa precisa sair correndo, se está na boa permanência, e se aposentar. Nem recomendo isso. Porque aquilo que for atingir o aposentado no futuro vai atingir essa também. Mas eu tomaria um cuidado só na realidade atual. É isso que eu quero deixar claro. Tá? Só isso, não é dizer que vai correndo aposentar. Acompanhe a tramitação da PEC 186 e da PEC 188. Quando ela estiver prestes a ser aprovada, se for aprovada com a redação dos 25%, da redução dos 25%, quando estiver para ser votada no segundo, tem que passar em 2 turnos no Senado, ela começou no Senado, e 2 turnos na Câmara. Né? E normalmente eles fazem 2 turnos no intervalo bem curto. E tem que passar com 3/5 no Senado e 3/5 na Câmara. Quando tiver pelo segundo turno, ou já tiver ouviu a notícia que foi aprovada no primeiro turno do Senado, dificilmente não vai ser. O segundo turno é só simbólico. Né? Aí faz o requerimento da aposentadoria. Porque é provável que quando a lei entra em vigor, automática, logo em seguida, vai entrar redução de 25%, ou de até 25%. Tá? Porque o orçamento não autoriza a pensar que vai ser diferente, e que isso não vai ser adotado. Ainda mais que tem a cláusula de aplicação automática para, se você verificar que no passado isso aconteceu, não disse é um mês só, se é no exercício, isso em meses já aconteceu em 2019, aconteceu em 2018, então aconteceu no período de carência, e aí ela automaticamente aplica por 2 anos. Então eu não gostaria de ter dado, nunca dei a recomendação de se aposentar por violação a direito adquirido. E essa pessoa que está no abono já tem direito adquirido. Mas considerando esta anomalia, eu não correria o risco de contar que não vão aplicar os 25%, porque até você judicialmente convencer um magistrado e isso se pacificar, você pode levar aí 10 anos para ter de volta os 25 ficados para trás. E tem mais, a PEC 186 diz que tudo que ela restringe não gera retroativo. Tá? Tem uma regra específica sobre isso. Se você ficar 5 anos sem progressão funcional, não são só 2, ela pode ser renovada. As restrições podem ser renovadas ad eterno. Tá? Não são só 2 anos. Isso é regra permanente. Você pode ficar 10 anos sem progressão funcional e sem adicional de saluridade para trabalhar no ambiente insalubre, ou trabalhando à noite sem adicional noturno. Você não tem direito a 1 centavo de retroativo, segundo a proposta. Tá? Tudo vai ser discussão judicial. É inconstitucional? É. Mas é proposta de emenda constitucional. O que vai passar vai ser restringido no âmbito judicial. Não autorizo eu contar com isso para decidir a minha vida financeira. Então, é isso. Isso é a PEC 186 e se repete na 188. Estou aprovando qualquer uma das duas, dessa perspectiva, fica valendo. Agora, se aprovar a alteração do artigo 6º, onde é que pega? Eu falei para vocês que pega o aposentado. É o limite da aberração, não? Mas está lá. Por que pega? Porque é consequência do equilíbrio fiscal intergeracional. Você pode, no futuro, raciocinem comigo, sem sermos inocentes. A quanto eu cheguei de contribuição previdenciária, no máximo hoje pode ser cobrado. Não interessa quanto a pessoa recebe. Só me interessa o teto da contribuição previdenciária mais o imposto de renda. Por quê? Mesmo que poucos recebam, ou ninguém quase receba acima do teto, que já foi reajustado, né? Houve alteração agora. E mesmo que isso aconteça, o que me interessa é para vocês verem a simulação do que pode acontecer. Então, vamos imaginar 22%, ainda que comecem, que a maioria esteja entre 14% até 19%, mas vamos imaginar que 22% mais 27,5% dá 49,5% de contribuição. O que eu ainda posso fazer para aumentar a contribuição de vocês? Fixar em 22% e trazer para tudo que vocês recebem. Isso eu ainda posso fazer do ponto de vista de fazer um teste, tá? Fazer um teste para ver se o Supremo vai reconhecer como inconstitucional ou não. Ou se o Judiciário vai aceitar. Por quê? Porque no passado, em alguns lugares onde se tentou, inclusive na esfera da União, em 95, 96, 98, que se tentou contribuições progressivas de até 25%, um dos argumentos, 25%, junto com o imposto de renda, dá o quê? 40%, dá 50% e... dava mais de 50%. O Supremo deu a entender que toda tributação, juntando imposto de renda e contribuição previdenciária, que toda tributação que o Estado exige do indivíduo mais do que 50% do que ele recebe é como físico, automático. Né? Então, assim, há um histórico que permite presumir isso. Então, todo governo que vai instituir adicional de alíquota previdenciária de imposto de renda tem que tomar um cuidado para que nessa soma não se chegue
do âmbito da União a 50%. Veja quanto é que está 22 mais 27,5. 49,5. Alguém pensou numa coisa? Até onde eu posso ir para dizer que eu ainda não rompi o limite, por mais absurdo que seja falar, que você deixa 50%, né, da sua remuneração. E aplica para aposentado também, né? Aplica para aposentado e pensionista. Só tem a diferença que tem aquela pequena imunidade, que agora é isenção, né? É uma imunidade de isenção, até o teto do regime geral, que é de R$ 6.101 reais hoje. Mas que pode ser reduzida para até o salário mínimo. Onde é que afeta o aposentado que já está aposentado a reforma da Previdência? Afeta a Previdência? Afeta porque hoje pode ser constrangido a pagar no momento em que houver déficit previdenciário, provisória ou reiteradamente, a contribuição adicionada, se fosse hoje, mais R$ 550 reais previdenciário, além do que ele já paga, além do aumento que ele já teve. Então, além do aumento que ele já teve, que vai virar no contra-cheque, ele tem também a possibilidade de, no futuro, em valores de hoje, aumentar em R$ 550 reais a contribuição só com o que já existe. Então, mas existe um limite para isso se a gente considerar os 50%, né? Então, vamos supor que existe um limite. E vamos supor que ninguém considere isso ICMS, IPVA, IPTU, ISS, todos os outros tributos que vocês pagam, e que provavelmente leva mais da metade do que vocês recebem para o Estado, em sentido lato, Estado, município e União. Inclusive, na ação do Citraíc sobre as alíquotas progressivas, a gente coloca essa falsa informação de que vocês, mesmo que você considere 50%, que já seria uma aberração, porque qualquer contribuição sem devido demonstrativo atuarial e o aumento, a progressividade em si, ela é inconstitucional pela finalidade da Previdência, né? Você não precisa pagar diferente, você desequipara indevidamente pessoas, você não precisa pagar de forma diferente para ter o mesmo montante na aposentadoria, a menos que a matemática minta, desde que a gente conheceu ela, que 25% de 6 mil, de 7 mil, 11% de 7 mil, 14% de 7 mil, é a mesma coisa para o futuro de 14% de 20 mil. Então, se você não consegue sustentar uma aposentadoria com 14% sobre isso, também não consegue. Na outra, e se consegue no primeiro, não tem sentido diferenciar no segundo. Mas o fato é que existe um limite. Então, quando chegar nesse limite, o que ainda pode se fazer para chegar nesse limite? Olha, ir aumentando sobre as faixas e deixar 20%, 22% no futuro para todos, né? Chegar até os 22. 22 já dá a impressão que é um parâmetro ali pensado, né? Sistematizado, assim. No futuro eu vou aumentando a base de cálculo como fiz com os aposentados. Isso dificilmente acontece, já está acontecendo. Vocês devem conhecer aposentados por invalidez. Tivemos que entrar com ação contra este absurdo. Todo aumento tributário, isso é princípio tributário e é regra específica para a contribuição previdenciária. A contribuição previdenciária ela só pode ser instituída 90 dias depois da sua criação do seu aumento. Então, por isso que vocês não pagaram desde novembro. A emenda 113 é de novembro. Se fosse aplicar imediatamente, você já tinha em dezembro pago a contribuição maior. Então, a anterioridade nonagesimal significa o seguinte: quando eu crio um aumento de contribuição previdenciária, aumento de alíquota, enfim, eu aumento a contribuição previdenciária daquele indivíduo, eu só posso aplicar isso 90 dias depois. Você acredita que o Ministério da Previdência, em conjunto com o Ministério da Economia, ter um jeito de não aplicar isso, talvez porque sejam menos pessoas, estão aplicando desde dezembro para o aposentado por invalidez. O aposentado por invalidez, ele tinha direito a contribuir somente pelo que... Onde é que eles aplicaram? Que é uma brecha que não existe. Isso é consenso que está incluído. Lembra que o aposentado por invalidez ele paga só pelo dobro do teto, a partir do dobro do teto. Então, se imaginar o teto hoje de 6.101, o aposentado por invalidez ele paga a partir de R$ 12.203. Né? Então, ele paga a contribuição a partir de 12.203, porque ele está na condição de aposentado por invalidez. Desde dezembro está pagando R$660, ou o equivalente daquela época, 580, 590, 600. Está pagando em torno de R$600 a mais, vai pagar 660 esse mês, na sua aposentadoria. Da sua aposentadoria, retirado. Ele viu quando viu o contra-cheque. E ninguém tinha autorizado isso. Foi simplesmente se mandou um ofício de interpretação, uma portaria interpretativa lá do orientação normativa do Ministério da Previdência, que os órgãos estão descontando. Então, nem esses 90 dias foram respeitados.
Mas há outras fórmulas que eu falei para você, de quando vocês vão chegar ao teto da contribuição admitida, que eles chegarem, não consigo mais tirar dos ativos e ainda considero que o orçamento fiscal está em déficit na Previdência, que é a déficit previdenciário. Né? Não vou entrar nem no mérito se esse déficit existe ou não, a gente sabe que não é bem assim. No regime próprio Previdência, se você somar tudo que já foi mandado, considerando os recursos, ele não é deficitário. Né? A não ser que você refira ao regime próprio dos militares, né? Que é o mais deficitário que tem no país. Agora, o regime próprio do servidor, ele não, em termos numéricos, simplesmente matemáticos, ele não é deficitário. Agora, vamos supor que esse orçamento, que consigam manter essa discussão de que há um déficit, porque hoje as contas não batem. Né? E isso vai melhorar? Não, só vai piorar, porque a Previdência Complementar, por 30 anos, aprofunda o déficit de forma assustadora. Não é por acaso que municípios e estados, boa parte deles, a maioria, na verdade, não tinha instituído Previdência Complementar antes. Por quê? Porque toda a contribuição dos atuais ativos superior ao teto do regime geral, de 6 mil, não vai mais para o regime próprio, vai para a Previdência Complementar. Esta receita ajudava a sustentar os aposentados. Então, isso por 35, 40 anos deixa de existir. O déficit só se aprofunda, só aumenta. Não há economia da Previdência Complementar imediata. E quando houver para a Previdência Complementar, é uma economia que depende de você começar a se aposentar pela Previdência Complementar e o Estado deixar de pagar o seu benefício acima do regime do teto do regime geral. Enquanto ele tiver aposentados recebendo acima do teto, não é economia. Só quando todos estiverem recebendo o teto, de fato, você vai ter uma economia do ponto de vista do pacto entre gerações, né? Que é um dos conceitos do regime de repartição simples, que é o regime próprio. Então, isso só vai piorar. Quando piorar, além de instituir a alíquota extraordinária, e já quando não tiver mais jeito de aumentar a alíquota, o que eles podem fazer? Eles podem invocar, se passar a alteração do artigo 6º, que o equilíbrio fiscal intergeracional exige um ajuste. E só tem um espaço para ajustar, que é, sei lá, a gente respeitou a paridade e integralidade sem média até aqui, os atuais aposentados. O desrespeito ao direito adquirido a partir deste artigo 6º novo não envolve o futuro, só envolve o passado. Vocês sabem que tem parcelas que estão sendo transformadas, sofrendo absorção por conta dessa interpretação, incorporadas há 20 anos. E vamos ter que dar um jeito de reduzir aqui quanto o aposentado está recebendo para poder sustentar esse equilíbrio. Entendeu? Vamos ter que fazer mais isso para ele. Isso era impossível, mas é impossível do jeito como o histórico está ali, como o contexto das propostas apresentadas, não é mais impossível imaginar isso. Então eu não sei onde isso vai parar. Eu sei que é o cenário mais grave que eu já vi de uma pretensa reforma. Ela não é só uma reforma para se ajustar a países liberais, não tem nada a ver com isso. Todos os países liberais que servem de modelo têm mais servidor em número de trabalhadores do que nós. Os Estados Unidos tem em torno de 21, a gente tem, contando todos, tem 12, 13, no máximo, por isso na esfera federal é menos, se contar municípios e estados. Os servidores dos municípios são todos seletistas, com poucas exceções, a maioria é seletista, só grandes capitais têm servidor estatutário, e cidades muito grandes, todas as outras são seletistas, então essa ideia de que tem que no futuro o servidor ser seletista nem se aplica para o município, que é que tem o maior número de servidor, ou melhor, de empregado público, e é o que mais cresceu nos 15 anos que passaram, é o único que cresceu de fato em relação a per capita, em número de servidores, que foram 78%. A União, se você comparar a União crescimento de servidor e renda per capita, ela reduziu, ela não aumentou. Ela está em torno de 2,8% a 3% per capita do PIB. Perdão, do PIB. De 2,8% do PIB. Isso é menos do que qualquer país desenvolvido ou em desenvolvimento, com pretensas raízes, tanto faz. Não vou nem falar da Península Norte, lá já tem 35 servidores para cada 100 trabalhadores. Né? Noruega, Suécia, Finlândia, 35% de trabalhadores são dos servidores públicos. Estados Unidos, em torno de 21. Inglaterra tem mais que aqui. Canadá, esses países que têm estado de bem-estar social nem se fala, tem muito mais que aqui, mesmo sendo de tradição liberal. Em desenvolvimento, também, praticamente todos têm mais que aqui.
a gente perde só para Japão e Coreia do Sul, pelo que me lembro, assim, uns 2 que estão ali, né? E o resto não seria nem modelo. Mas a gente está numa posição lá embaixo no número de servidores públicos do Estado. Então, pelo amor de Deus, onde é que o Brasil tem mais servidor do que poderia? Isso não existe. Não acontece. Isso não é argumento, isso é fato, gente. Não é um argumento. Então, essas reformas, elas além de não resolverem o problema, porque não é o problema do déficit fiscal do setor público, e o da União, então, não tem nem o que você dizer a esse respeito. Seria beira a má fé, é má fé você dizer que tem servidor federal que é mais longe do país. E não serviria nem para o total, né? Porque mesmo usando o total, a gente está lá embaixo, em servidor por trabalhador e servidor por PIB, número de servidores em relação ao PIB. E esses pontos todos fazem com que o cenário dessa austeridade não só não resolva, como vai nos colocar num... Isso vai acontecer, vocês vão ter a oportunidade de ver, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente só considera as coisas quando elas batem na cara da gente, né? E aí daqui a uns 5 anos a gente esquece. Agora, quando você não tiver Estado, de fato, quando as pessoas estiverem na rua aí, e não é só na rua gente do regime geral, vocês vão ver o que vai acontecer no futuro, se continuar desse jeito. E aqui eu encerro falando sobre... Eu comecei a falar sobre isso e aí eu tenho que juntar os negócios de ontem, de terça-feira. Aí vocês vão dizer... Não, mas ainda tem muito. Não tem, gente. Segunda-feira, a partir de segunda-feira, o executivo pode contratar todo mundo que quiser, praticamente todos que quiserem, se forem aposentados, sem nem fazer processo seletivo. Qual foi a 1922. E na maioria dos casos, inclusive com processo simplificado. Só entregar o currículo. Aliás, todos podem ser com processo simplificado. Só entrega o currículo. Aí você vê se gosta da cara do sujeito ou não. Tenta encontrar uma outra razão para incluir elementos. E assim, nós transformamos o serviço público executivo hoje num feudo. Nós voltamos ao coronelismo pré-88. A medida provisória 1922 altera a Lei 8.745, que trata da contratação temporária, permite a renovação, que era coisa que antes não podia, pelo mesmo órgão. Então, antes você fazia concurso para professor substituto da Universidade Federal de Minas Gerais. Você ficava 1 ano, mais 1 ano. Depois você não podia mais fazer, para não virar a regra. Hoje você pode. Tá? Desde segunda-feira você pode. Você pode fazer reiteradamente. Você pode usar servidor público para praticamente todas as funções. Tem uma regra, entre as questões adicionadas ao contrato temporário, tem a de contratar servidores para resolver sobrecarga processual e aumento da demanda que não possam ser resolvidos por serviço extraordinário. Porque tem limite, né? 2 horas por dia, né? Todo serviço que não possa ser resolvido com serviço extraordinário, o artigo 74 da Lei 8.112, está lá, no inciso, na letra P do inciso 6º, acho que é o artigo 2º da Lei 8745, na redação da MP 922. Entre tudo o que mais vocês possam imaginar, lá está previsto agora o contrato temporário. Você pode usar contrato temporário. Aplica ao judiciário? Ainda não, porque... Mas aí vocês têm que contar com o Decreto-Lei de 1967, que vai continuar sendo interpretado como porque ele define a descentralização da administração pública e define o que é administração direta. Essa MP 922, ela se aplica para a administração de Decreto-Lei 200. Ele afirma que a administração direta é o único lugar do Estado. A administração direta é o quê? É ministérios, executivo, e mais a administração pública envolve a federal, envolve a administração direta e a administração direta. Direta não estaria ali no judiciário com os poderes diferentes do executivo. Seria só. Então, em princípio, isso se aplica para o executivo. Quanto tempo vai levar para chegar no judiciário legislativo, não sei. Se vão dar um jeito de elaborar, porque agora com parecer você resolve tudo no Ministério da Economia, se vão fazer mais um parecer no Ministério da Economia dizendo que pode sim aplicar nas situações emergenciais, para executivo, para judiciário e legislativo, não sei. Porque isso aconteceu, está em rua mesmo desde terça-feira. Mas no executivo hoje você já tem a realidade de... Não é nem seletista, gente. Seletista todo mundo era no executivo, todo mundo era seletista. Quase todo executivo era seletista até 1990, se você sabe. As universidades, quem acompanhou as universidades, era do carteira assinada dos professores técnicos. Eles só se tornaram estatutários em 1990. Quando veio a 102. Até então, o seletismo não é nem solução de eficiência do serviço público.
Pelo contrário, você pode criar verbas que hoje vocês não têm direito de incorporar, que se incorporam só pela simples prática no Justiça do Trabalho. Como adicional de auxílio alimentação, adicional de horas extras. Mesmo sem fazer horas extras, se o sujeito recebe 10 anos de hora extra na Justiça do Trabalho, ele incorpora uma aposentadoria. Auxílio alimentação, um monte de verbas que você receber sem estar trabalhando efetivamente se incorpora. O auxílio alimentação é mais difícil, mas tem auxílio alimentação incorporado na Justiça do Trabalho, porque a pessoa recebeu, mesmo em condições onde eu recebi eletricidade, e aí se incorpora o salário, a remuneração. Então, tem muitas situações que sequer a administração está preparada para lidar se todos virarem seletistas de repente. E isso certamente não vai resolver. Mas eles encontraram uma saída melhor. Não é nem estatutário e nem seletista. São contratos excepcionais administrativos que não geram nem vínculo estatutário e nem direito seletista, que é esse da contratação temporária. Você tem um registro lá que é completamente diferente. E pode prorrogar. Prorroga por um ano, no caso do professor substituto da universidade, vai ser um ano por mais um. Tem cargos que pode chegar a 8 anos, tá? Qual é a sua atribuição? Aquela correspondente ao cargo que você está provisoriamente substituindo. Essa é a sua atribuição, passa a ser idêntica, está na lei, está na MP também, ela traz isso. Qual é a sua remuneração? Isso vai ser bem menos, né? Tá lá pode ser, não vai ser igual ao que dá, inclusive tem essa preocupação lá, que não vai ser a remuneração que vocês recebem, né? Então, e pode ser prorrogado? Pode, pelo tempo legal. Mas pode ser renovado depois que vence o contrato? Então, o substituto dizia, um ano mais um ano, acabou. Eu posso fazer de novo? Posso. Só vou ter que submeter de novo ao processo seletivo. Agora, quem já está lá 2 anos, 4 anos, qual vai ser a dificuldade de renovar esse contrato? De eterno. Então, acabou-se de se instituir no Executivo, que é o maior número de servidores, um contrato que não é nem seletista, nem estatutário, que pode ser usado e abusado agora, enquanto estiver em vigor a MP 922, que precisa ser ratificada pelo Senado em até 90 dias, 45 mais 45. E se for, bem, não vai demorar certamente para chegar em outros lugares, né? Porque todos vocês são RJU, vocês não são magistrados, nem membros do Ministério Público e nem parlamentares, as únicas categorias que estão ressalvadas para a maior parte das alterações que são promovidas, né? Em algumas, nem essas estão, né? Nem essas estão. Mas essas que são fundamentais, elas estão. Então, todos os que estão submetidos à RJU serão submetidos, mais cedo ou mais tarde, a esse tipo de redução. A redução orçamentária, a redução de 25%, não precisa de ato do Judiciário Legislativo para ser aplicado para a RJU, tá? Eu não preciso de um ato do presidente do tribunal para dizer que vou reduzir em 25% a remuneração se o Ministério da Economia constatar e aplicar automaticamente as redações. Não preciso. É um ato que beira a discricionalidade, considerando as condições, e que é aplicado pelo Executivo. Então, tome cuidado, porque isso está acontecendo e está piorando. E, enfim, não vou fazer aqui um discurso político, porque não é minha função é evidenciar esses aspectos técnicos, mas é muito preocupante o que está acontecendo. E quanto mais mobilizados vocês estiverem, melhor. Bem, é isso, pessoal. Eu acho que eu acordei, não sei se eu acordei tudo, mas eu fico à disposição. Tá? Obrigado. Alguém tem alguma pergunta para a gente aproveitar esse momento? Eu sei que vocês devem estar cheios de dúvidas. Eu vou ali e levo o microfone para vocês. Gerson Apenzera. Não é bem uma pergunta, mas é uma resposta. Posso parecer assim utópico, mas queria colocar vocês, depois de ouvir tudo isso, o quanto é importante envolver-se com a política com P maiúsculo. Portanto, eu espero que vocês passem a se interessar pela política. Nós vamos ter uma eleição agora em outubro, e seria muito proveitoso agora que vocês podem refletir sobre as consequências de se omitirem
na vida política e vocês passem a participar, porque senão vocês vão ser sempre objetos e alvos do processo político. Obrigado. Mais alguém? Você tem alguma pergunta? Professor, Sim, Carolina. Maria. eu não sei se aqui tem representante de todas as varas, do administrativo, né? Mas era que se fica lotado, né? Com diversas razões, muita gente não vem. Às vezes tem até problema para sair do ambiente de trabalho, né? Ou juiz, ou diretor, sei lá. O importante, eu acho que cada um de nós aqui tem que ser multiplicador. E aí, é importantíssimo, daqui até o dia 18, a gente passar nas varas de novo. Só que assim, eu fiz isso outra vez, é cansativo, gente, demora, a gente entra, é proveitoso, mas assim, a gente sozinho não consegue, a gente precisa de mais operários para entrar nos lugares e chamar novamente, divulgar esse vídeo eu coloquei aquele grupo dos diretores, perguntou, gente do interior, parece que você vai colocar então, né? Tá? Pois é, eu falei já isso, assim que tiver o link, nos passar, para a gente passar para todo mundo, implorar para todo mundo, né? Porque muita gente ainda não está acreditando nisso, não está vendo a gravidade da situação. E precisa disso. Para isso, a gente tem que convencer, principalmente os chefes, que liberem as pessoas para o 18. Então, eu acho que as visitas, de novo, às fábricas, isso daí eu acho que é extremamente importante. Então, mais uma vez, quem tiver essa disponibilidade, vamos dividir em grupos, vamos dividir em prédios, para fazer novamente a visita. A gente precisa que se trair, organize isso, para olho no olho novamente, tá bom? Obrigada. Ótima tarefa, muito boa, amém. Olha só, tá, Ana e Sal. Só lembrando a você o seguinte, que ontem, né, vocês viram, por causa daquela briga de Bolsonaro e o Congresso, eles acabaram fazendo um acordo, e esse acordo prevê já que a reforma seja votada até julho. Até julho. Lembra que é ano eleitoral, eles têm interesse de aprovar o mais rápido possível. E quando depois de julho começa a complicar. O deputado vai querer votar para não perder voto. Boa tarde, doutor Ruth. Eu gostaria que o senhor esclarecesse a respeito das ações judiciais impetradas pelo CIDAEM, quais são, em quais instâncias que foram ajuizadas, se existe pedido de liminar e se há possibilidade de algum benefício liminarmente. Passar para o Saulo e faz duas, uma vez, pode ser? Você responde duas e duas? Melhor. Boa tarde a todos. Eu acho que ficou muito claro aqui, nesse dia de hoje, que a carreira do servidor público está prestes a ser extinta, né? Porque fim de progressão funcional, fim de aumento salarial, diminuição do investimento, né, até nos próprios recursos de trabalho. Então, assim, vai ser um desestímulo muito grande para as pessoas entrarem, até porque os concursos vão terminar, e para aqueles que estão aqui no início de carreira continuarem, que são pessoas muito capacitadas, até o processo seletivo já demonstrou isso. Eu só queria fazer também mais um detalhe aqui, colocar que às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado, Nestor, da nossa luta não ser tão política, ainda que seja um engajamento político, não no sentido pejorativo, mas a nossa luta tem que ser sindical, como categoria, porque as pessoas aqui são liberais, são esquerdistas, direita, isso não importa. Importa o que está em jogo é a nossa luta sindical, a nossa carreira. E isso agrega as pessoas. E aqui a gente vê, são pessoas que já estão há mais tempo de serviço aqui na casa, e eu lembro que na época do enquadramento, que a gente teve a revisão das nossas promoções, o maior número de servidores estão nas carreiras, nos quadros iniciais da justiça. Então, talvez é a forma da gente chamar esses novos servidores, essas pessoas que têm 5 anos de casa,
para estar com a gente na luta. Eu falo aqui aos colegas, não desistam dos novos servidores. Muitas vezes eu fiquei, eu me omiti do meu dever na minha categoria, mas pessoas que trabalham comigo me trouxeram uma realidade que é difícil. Então não desista daquele servidor que está, vamos dizer assim, alienado, aquele servidor que está cansado dessa luta, ou aquele servidor que não tem conhecimento. Não vamos desistir dessas pessoas, porque elas podem nos ajudar. A carreira é deles também. E eu finalizo aqui com uma pergunta, querendo saber que a PEC 187, ela trata da extinção dos fundos públicos, pelo que eu entendi, os fundos de pensão. Seria isso? E aí a nossa Funpresp é um fundo público. Segundo eu entendi da PEC 187, os fundos públicos serão todos extintos. E aí vai ter que ter uma lei complementar para, vamos dizer assim, reativar. E todos esses recursos que nós já estamos colocando lá vão para o caixa da União. Eu quero saber se eu entendi mesmo, é isso mesmo? Por favor, muito obrigado. Agradeço as considerações da Carolina. Não cheguei a registrar o nome, seu nome? Ivana. Então, Ivana, sobre as ações do sindicato, vou te falar delas em geral e depois das específicas. Em geral, eu não vou poder abordar todas porque mas vou te dizer onde elas estão, elas são atualizadas trimestralmente. Tem um relatório completo também, que chama Relatório de Atuação, Boletim de Atuação Jurídica. Elas estão sempre no site do sindicato, e lá você tem hoje, para você ter uma ideia, são 50 ações coletivas. Dessas 50, algumas já têm decisão favorável, outras estão em andamento, ou decisão negativa, recurso, ou, enfim, tem vários andamentos. Mas ali nesse relatório que você vai observar, está lá em Citraeng, e quando você descer no site tem assim, assessoria jurídica. Você clica na assessoria jurídica, vai aparecer relatório de ações coletivas e boletins de atuação jurídica. Você pode ir para o relatório, que ele está sempre o mais atual ali, e aí você vai ver que tem um andamento discriminado em cada órgão e etapa de jurisdição ali, tá? Então, eu até recomendo, inclusive se tiver dúvida, você pode ligar para o jurídico que a gente esclarece. Em relação às ações coletivas da reforma da Previdência, a administrativa ainda é PEC e reforma que virá, né? Certamente teremos em relação à IDP 922 ainda que mais vinculada às entidades de representação de servidores do Executivo por enquanto, né? Mas da reforma da Previdência são basicamente 4 ações. A gente descobriu na época nós fizemos 2 ADIs, ao fazer algumas ADIs lá no Supremo, tiramos que era melhor fazer por grupos temáticos para evitar que misturar tudo comprometesse aqueles que têm mais chance de êxito, né? Então, uma das ações coletivas também está lá no site, é a do direito às regras de transição. Direito às regras de transição. A outra ação coletiva tem relação com o aumento de alíquota e alíquota extraordinária. Tá? Então, esses aumentos e alíquota extraordinária. A terceira ação... e foi ótimo essa pergunta, esqueci de falar. A maior dos absurdos da reforma da Previdência que veio, que ainda não tinha sido tentado isso, provavelmente vai ser... Não é provavelmente, espero que seja julgado inconstitucional. Essa é uma das ações também que a gente deu a vocês, que é o artigo 25, parágrafo 3º da Emenda Constitucional 103, que é a reforma de novembro de 2019, ele anula, ele simplesmente considera nulas todas as aposentadorias de quem usou tempo do regime geral para o regime próprio, anterior, ainda que anterior a 98. Veja, por que eu falo anterior a 98? Porque antes de 98, o tempo de regime geral, aquele que vocês tinham para o INSS, é só para quem juntou tempo de INSS. Aquele tempo que vocês tinham no INSS até 15 de dezembro de 98, ele foi ratificado como tempo de contribuição. Mas nem todo tempo de serviço tem contribuição correspondente comprovada no INSS. Por quê? Porque não era exigido. Você trabalhava na iniciativa privada, se a empresa não pagasse sua contribuição, você não era prejudicado. Era o INSS que ia cobrar dela. Você averbava e ratificava isso como tempo de contribuição.
o tempo de contribuição passou a ser exigido como tempo de contribuição, sem envolver só tempo de serviço, a partir de 16 de dezembro de 98. O artigo 4º da emenda 20 de 98, que fez a reforma, ele expressamente diz: todo o tempo anterior é para ser considerado como de contribuição. Então, o que está acontecendo nesse 25 parágrafo terceiro? Ele diz assim: se você usou, mas não comprovou a contribuição, quando chegar no TCU ou no momento de conceder a aposentadoria, se perceber, ele tem autorização constitucional para não conceder a aposentadoria ou declarar a ilegalidade no TCU dessa aposentadoria, quando for analisar o registro, ou alguma alteração. Por quê? Porque a Constituição não excepciona. Ela diz que são todas nulas. Então, tem muita gente que está se aposentando, que usou o tempo anterior 98, que eventualmente não teve comprovação de contribuição, ou sequer isso foi necessário, ou ficou consignado que isso era objeto de outra discussão lá entre o INSS. Tem só a certificação do tempo de serviço, e foi averbado como tempo de serviço. Tem muita gente que foi advogado, por exemplo, nessa situação. Foi advogado, tinha só o cadastro da OAB, registrou. Se você tiver só o registro ativo da OAB e mostrar que acompanhou o processo, antes de 98, você registra no INSS. Não tem problema nenhum. Você vai registrar sem ter comprovado a contribuição. A partir de 98 fica rigoroso, você tem que pagar até o retroativo. Mas o que vai acontecer? Você vai ver isso no momento que o processo de aposentadoria vai ter lá no TCU. Eles vão dizer que é ilegal. Por quê? Porque tem 25 parágrafo terceiro. Espero que até lá que é suspendido. Esse 25 parágrafo terceiro em ADI ou na ação coletiva do sindicato, porque é a maior das aberrações. Você viola o direito adquirido de quem já se aposentou, está lá 20 anos aposentado, 5 anos, porque não tem previsão de decadência e é condicional. E tem aqueles que averbaram e se aposentaram, ou estão se aposentando, porque não é só aposentadorias concedidas ou em vias, ou que vierem a ser concedidas com averbação de tempo de regime geral, tá? Não é que foi de regime, teve que ser para regime próprio. É quando você faz a mistura entre os dois regimes, tá? Só esclarecimento, naquele momento em que o processo de aposentadoria ainda está em trâmite no TCU, como é que fica a situação desses casos? Quando se bater como o TCU costuma analisar essas inovações, ele vai negar registro, vai notificar o servidor afetado para que ele retorne a trabalhar pelo tempo averbado de regime geral, ou que ele pague o valor correspondente do regime geral pelo teto do regime geral. É sempre pelo teto. Isso aí já foi fixado no TCU e no STJ. Quando tem tempo a ser recolhido para contribuição, para a contagem recíproca, que se chama. Contagem recíproca, é isso que eu estou tentando falar. Então, eles vai chegar lá, a menos que caia, assim, que surja um rompante de sensibilidade, que não tenha acontecido, eu acredito que eles vão aplicar direto. Vou gozar. Vou gozar. A pergunta do Saulo foi muito interessante também, a PEC 187. Ela realmente extingue todos os fundos e eles ficam dependentes, e nos estados, inclusive, fica dependente de ratificação do Congresso por lei complementar, ratificação por lei complementar em até 180 dias ou 2 anos, se não me engano. Mas automaticamente tem até uma lista. Saulo, tem no site do Citraem tem o nosso relatório, a nossa nota técnica, vai estar lá como nota técnica, acho que é reforma administrativa, tá? Tem a do escritório, e tem uma muito boa também, esse também... A sua é muito boa. Obrigado. Não, mas tem uma muito boa, tem a nossa e tem uma muito boa. A muito boa é do Ministério Federal da Procuradoria de Defesa dos Direitos do Cidadão, é da Débora do Prato. Ela está excelente e ela traz uma relação dos fundos extintos federais. Pra vocês terem ideia, que vão ser extintos pela PEC 187. A FUNPRESP não está lá porque ela, apesar de tudo, é uma pessoa jurídica de direito privado que opera segundo as regras da Previdência Complementar, então não estaria abrangido. Mas você tem, por exemplo, o fundo do FAT, Fundo Amparo do Trabalhador, é extinto. Então, é usado uma parte da FGTS para seguro-desemprego, ou vários projetos são desenvolvidos com o uso da FGTS, é extinto o Fundo Amparo do Trabalhador. Fundeb, de educação, todos os fundos que recebem recursos e que são fundamentais, por exemplo, o Fundeb salvou a educação dos estados e municípios. Sem o Fundeb, tem município que não opera. Tem estado que vai ter que fechar a escola, o município vai fechar. Aliás, se não fosse o Fundeb, boa parte das escolas municipais não operariam hoje. E vai ser extinto. Então, tem todos os fundos que você possa imaginar, federais, são extintos. Todos.
Tem até um exemplo dos últimos orçamentos que eles tiveram lá. Então essa é a nota do Ministério Federal, também está lá. Aí tem uma relação. É o principal objetivo da PEC 187. Então, não sei se tem mais perguntas. Tem mais alguém? Mas eu queria aproveitar e responder o que o Saulo falou sobre a greve, né, no sindicato. É o seguinte, Saulo e demais colegas. Nós estamos vivendo um momento no Brasil de uma polarização enorme, de uma capa de jeito nenhum, e sabe, alguém escreveu outro dia, eu achei interessante, falando que a polarização é uma imbecilização, como é que chama a palavra? É uma coisa imbecil, porque é uma bobagem você ficar o tempo todo disputando contra a sua crença enquanto o Estado avança dos perradeiros. Então o sindicato ele não tem nenhum compromisso com nenhum partido político, nem pode ter. O sindicato representa toda uma categoria com um monte de pensamentos diferentes. Nós não somos nem o sindicato, ele não pode se posicionar nem à direita nem à esquerda, porque nem isso nem aquilo outro. O sindicato ele existe para defender o servidor público, entendeu? Claro que ele tem uma função social também, o sindicato tem uma função social, mas o sindicato existe para isso. A greve, então nós falamos que independente de quem você votou, se A ou B ou C, não interessa, agora não é hora disso. A hora de dar nas mãos e lutar contra isso tudo está aí. Chega dessa polarização, que bobagem, né? O que vai adiantar você ficar se agredindo por causa disso, por causa daquilo outro? Isso é bobagem, isso é muito bom, isso é uma infantilidade, para falar a verdade. Mas nós não entramos nessa não, Saulo. Só pegar um gancho quando vocês não é clube de futebol. Eu quero só pegar um gancho e falar para os colegas, na sua fala, nesse do colega lá, que realmente essa polarização, a gente tem que ir contra o sistema. Não se trata aqui de esquerda ou de direita, mas a gente tem que lutar e enfrentar esse sistema que está sucateando. Isso está vindo do PIB, do Banco Internacional, agora vem a dependência do Banco Central. Então, gente, a ordem é essa, sucatear o serviço público. E também não adianta ficar contando com ações judiciais, com deputados, com senadores. Tudo bem. É um instrumento que nós temos. É um instrumento. Mas eu acho que a maior força tem que partir da gente, da nossa consciência coletiva, da nossa luta e entender que estamos sendo mandados para fora. É mandados para fora. Ó, nós temos que ir para fora. Vocês têm que ir para fora. É assim que vai mandando um a um. Então a gente tem que ter uma consciência de classe, de enfrentamento, né? Para enfrentar o que está acontecendo, entender que isso é uma luta contra o sistema. Não se trata aqui de política, não, é o sistema. Isso aí é tanto a direita que está fazendo, quem é que for, mas a esquerda também não está fazendo oposição. Não tem oposição, nós não temos oposição no Congresso, nós não temos deputados que façam oposição. Estamos à deriva. À deriva e precisamos entender que a nossa força, a nossa consciência, igual a Maria Carolina, né? Falou, olha, é importantíssimo sermos multiplicadores. Multiplicadores. Cada um falar com o colega. É o sistema. Sim, é isso. E enfrentar. São poucas essas palavras-chave, são muito importantes para a gente pegar essa conscientização. É só isso. Obrigada. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria aproveitar e dizer o seguinte, é uma crítica que nós recebemos, aqui hoje uma colega fez uma pergunta em um privado, e eu aproveito para comentar isso. Nós recebemos um e-mail de um colega aí, uma colega nossa, falando o seguinte: o Citraeng deixou passar a reforma da Previdência e não fez nada. Eu fico feliz de imaginar que nós temos esse poder todo, essa força toda de deixar passar a reforma da Previdência. Na verdade, gente, vocês viram, nós temos a nossa luta, os sindicatos são hoje 15 coordenadores, a maioria do interior, né, e outros trabalham. Então, não dá conta de atender 550 e poucos municípios, as 3 justiças e mais a justiça militar. Como que a gente vai estar em todos os lugares, esses 14, essas 15 pessoas? O sindicato, nós temos que mudar a visão do que é o sindicato. Esse paradigma de você falar, o sindicato tem que fazer isso, o sindicato tem que fazer aquilo, o sindicato é isso.
O sindicato é cada um que está aqui, mesmo que não filiados, porque acaba colhendo os frutos da luta, mesmo os não filiados acabam colhendo de forma indireta, acabam colhendo. Então o sindicato é a responsabilidade de cada um. Essa luta de sindicato não é do sindicato, essa luta é de vocês, é nossa, nós é que somos protagonistas disso aqui. Nós. 2015, nós conseguimos aqueles 41,5%, foi uma luta terrível. Se não fosse aquela luta, estaríamos hoje muito piores. Então não adianta ficar apontando dedo do sindicato nem querer terceirizar a luta, não. A luta é nossa, e nós temos que convencer o colega que de 18 nós temos que ir para a rua, além de parar e ir para a rua. Vocês já têm praticamente uma autorização para parar, porque na medida que fala que vai ser compensado, então está todo autorizado. Boa tarde. O sindicato passa, não sei de quantos anos, 62, uma lista para eleger diretores de base. Imagino que todo mundo sabe. E aí eu acho que esses diretores de base estão omissos, estão precisando participar. Né? Eu acho que seria bom, inclusive, eu sou diretora de base, mas eu acho que se tem diretores de base que não estão, porque o próprio nome diz, o diretor de base serve para isso, para mobilizar os colegas, para compartilhar as informações. Então, quem for diretor de base, por favor, apareça, se manifeste e participe. Exatamente, o diretor de base é a ponte entre o sindicato e o servidor que faz o trabalho. Não precisa, se tiver algum aqui, já chama a orelha da Thaís. Bom, vamos passar aqui para encerrar, então, já aqui tem perguntas. Se alguém tem mais, eu não quero ver. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Pode vir aqui à frente. Bem, quero agradecer aqui a presença de todos. Todos estão de parabéns por ter atendido o chamado. E acho eu que, independente de ter diretor de base ou não, nós que estamos aqui somos ativistas. Nós estamos aqui porque nós temos um interesse pela luta, pelo problema. Então, cada um tem sim que ser motivador e agente de divulgação do movimento que está se criando, que está se fortalecendo para acontecer no dia 18/3. O que nós temos que fazer, cada um de nós? Nós temos nossos grupos virtuais, WhatsApp, Facebook e outros meios eletrônicos de comunicação, Twitter. Então nós temos, cada um de nós, de fomentar no espírito de quem visita a sua página ali e te acompanha, de fomentar o desejo de lutar por um Estado melhor para todos. E nós temos que participar dessa construção. Nós não temos que defender só o interesse particular de categoria ou de classe. É o interesse coletivo da sociedade, de um mundo melhor para todos. Para todos que estão aqui hoje, que estão na sociedade hoje, e para as futuras gerações que virão. Nós temos um dever, é um dever nosso, cívico, de se empenhar nessa construção. Não podemos esperar que o diretor de base faça, que o diretor secretário faça, que o outro faça. O que eu faço, o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que partir para uma comunicação virtual intensa em todo o judiciário, em todo o legislativo, em todo o sistema político de serviço público estadual municipal. Todos temos que fomentar esse desejo de resistir, uma resistência, João, de uma mudança de estrutura de Estado no país, sem o consenso de nossas categorias e da classe trabalhadora e do cidadão. Não há participação, ninguém está sendo ouvido. Olha o povo do Chile, o que eles fizeram lá quando essas mudanças foram ser implementadas. Eles resistiram, eles conseguiram o quê? Que se crie uma constituinte lá e que discuta a reforma de Estado para todos, em igualdade de condição. É isso que nós temos que fazer. Muito obrigado. Pessoal, encerrando aqui,
agradecer a presença de todos. Tem um alerta aqui que o Gil da Comunicação pediu para fazer. No site nós temos publicado no dia 2 de março, está lá pela ordem cronológica de notícias, as orientações do Citraem para a greve geral de 18 de março. Então tem algumas coisas, algumas atividades ali que todos nós devemos realizar ali, tá certo? Alguns esclarecimentos, tá? Nas matérias dessas reuniões, tanto no TRE, quanto no TRT, quanto nesta aqui, nós estamos anexando nas matérias também as notas técnicas, tanto do MPF, que é muito boa, e a nota técnica também muito boa do jurídico nosso aqui. Foi modesto aqui, a nota técnica lá esclarece muito bem sobre os aspectos das PECs que estão acabando com o serviço público. Tenebroso. Leiam lá, são extensas, mas são muito detalhadas sobre tudo que nós devemos saber, as maldades que estão fazendo conosco aqui. Estão querendo, Saulo falou bem lá, Saulo falou muito bem, o serviço público está na iminência de acabar, se essas reformas passarem. Tudo em favor de um mercado financeiro voraz, faminto, que está aí a querer abocanhar tudo que tem nos cofres do Estado. Oriento também um site muito importante que trata desses pagamentos feitos a bancos, juros de dívida pública. O site é auditoriacidadã.org.br. A Auditoria Cidadã é uma entidade que fala tudo sobre o que se direciona para pagamento pelo Estado. Quase 50% nos últimos anos aí é direcionado para pagamento de juros da dívida pública. Não paga a dívida, não, paga juros. Porque, por incrível que pareça, lá não foi auditada. Não foi auditado, muito bem lembrado aqui. Lá no Equador, a dívida foi auditada e baixou a dívida pública para 30% do que era anteriormente. O Brasil se negou, foi vetado fazer essa auditoria da dívida pública. Tá? Não vou nem falar quem foi que não, porque para não envolver política aqui, tá ok? Vou contar só uma historinha aqui com relação à mobilização, que envolve essa pessoa que nos fala aqui, Carlos Humberto. Na greve de 2015 eu estava lá em Uberlândia, eu não era diretor sindical, eu era diretor de base, digamos assim. E nós aqui em apoio ao sindicato, porque todos nós somos sindicatos, eu tinha sido derrotado na eleição para o sindicato. Mas lutei junto com aquela direção, com a direção anterior, pela greve de 2015. E depois de 504 horas das leis pagas, eu não consegui pagar as horas, todas. Tá? Foram 104 dias de greve naquela época. A direção aqui eu não consegui pagar, a direção aqui mandou cortar meu salário e mandou inserir nos meus assentamentos faltas não justificadas. Eu fui penalizado 2 vezes. Logicamente, entrei com recurso, né? Entrei com recurso para reaver essas faltas, que não são injustificadas nunca. Falta de greve é direito constitucional. O CNJ já disse, mas incrível que pareça, as nossas administrações aproveitam as normas do CNJ para nos arrebentar, para nos ferrar, desculpe o termo, mas para nos propiciar benefícios, não aproveitam não. Então eu fui penalizado com desconto de salário e faltas injustificadas. Recorri, fui para o tribunal reconheceu todo o meu direito, mandou tirar as faltas justificadas, mandou devolver meu dinheiro. É salário, sagrado, alimentar. Eu tenho direito de fazer greve, eu tenho que lutar por isso. Foi como experiência como sindicalista, porque eu enfrentei o sistema. Eu enfrentei o sistema e nós, como operadores do direito, nós temos que saber dos nossos direitos e temos que ter a coragem de enfrentar esse sistema sólido que está aí nos corroendo a cada dia. Lógico que eu enfrentei o sistema, mas ele ainda me impôs uma restrição. Vou ter que pagar as horas restantes para receber meus quase 11 mil de salário lá que foi cortado naquela época lá. Ok, pessoal? Então fica como experiência aqui um relato. Nós podemos vencer esse sistema sólido que é contra o servidor público, dentro das nossas próprias administrações. Ok, pessoal? Agradeço a vocês. Agradeço demais. Vamos à luta no dia 18, que é um dia só, gente. É um dia só. Chamem seus colegas para a paralisação. Agradeço aqui a presença do Dr. Rude e vou passar para ele para tecer as considerações finais aqui.
Obrigado pela presença de todos, pelo convite do Citraem. Sigo à disposição e boa sorte nas lutas futuras de vocês. Um abraço. Quem vacinou a lista de presença, por favor, está lá na porta, na saída.